Fala pessoal, aqui é o Pedro Henrique Sobral da Escola de E-Commerce e eu estou com... Eu sou o Gabriel Coimbra, responsável pela plataforma de cursos e-Tray. E juntos nós estamos falando um pouco sobre como montar uma loja virtual e deixá-la pronto para vendê-la. E nesse momento nós vamos falar um pouco sobre o tema, sobre a estilização da loja, né, sobre a parte visual. Então, o Gabriel, explica para a gente o que é um layout para um e-commerce. Sim, o layout, Pedro, nada mais é do que toda a parte visual, né, toda a estrutura e visual de uma loja virtual. Desde a apresentação de categorias, que pode ser na vertical, na horizontal, até mesmo a estrutura onde os banners serão apresentados, as cores utilizadas nesta loja virtual, seja num botão comprar, num botão calcular frete, tudo isso faz parte de um layout da loja virtual. Bacana, então, e só para a gente bater o martelo, layout e tema é algo diferente, é a mesma coisa, que eu vejo que muitas pessoas acabam chamando de jeitos diferentes, né? Olha, pode considerar que é a mesma coisa. Tá falando de Legal, layout, tá falando de tema, tá falando da parte visual da loja. bacana. E assim, Gabriel, a pessoa que quer começar uma loja virtual, ela já tem a disponibilidade de conseguir um layout, um tema pronto, ou ela tem que configurar do zero? Como que é o processo? Não, olha, hoje não é preciso essa pessoa ter conhecimento para desenvolver um layout próprio para ela, né? Claro que ela pode, mas vamos pegar a Tray de exemplo, né? Ela disponibiliza já a própria Tray alguns temas gratuitos, né? E alguns pagos. Vai depender da estratégia aí, da... Do lojista que ele queira fazer, né? E assim, Gabriel, qual que seria a diferença? Se tem um gratuito, se tem um pago, o que que muda para o lojista? Olha, além da estrutura, é claro que nem eu mencionei, de onde aparece banner, onde que aparece categorias, né? Quantos banners pode ser incluído nesse tema. Ele muda também algumas funcionalidades, Pedro. Como, por exemplo, aquela barra que às vezes tem de marca numa loja virtual. Quando você acessa, e aí vamos pegar aqui de acessórios, por exemplo, de roupa, né? Calçados e tudo mais. Tem lá a marca Adidas, Nike, Puma e assim por diante. Então essa, por exemplo, é uma ferramenta de um tema pago aqui na Tray, que Entendi. não tem nos gratuitos. Então, assim, geralmente a performance não há diferença em termos de ganho de performance ou perca de performance. A grande diferença está na distribuição do visual, nas características mais personalizadas, algo desse sentido, né? As ferramentas que esse tema traz, porque ambos podem ser usados para começar na loja virtual e começar vendendo bem, né, no caso. Exatamente. A performance dos temas não é assim, eu comprei um tema mais caro, então ele tem que ter a melhor performance, ele vai ter a melhor performance, né? Todos os temas, até os gratuitos, nós aqui temos um limite ali, uma regra mínima de performance que o tema tem que ter, seja ele desenvolvido pela Tray ou por um parceiro, ele tem de ter um limite mínimo ali de performance para que ele seja comercializado ou mesmo disponibilizado gratuitamente. Então todos têm uma ótima performance. Ah, legal. Então o lojista que está começando e não quer se dispor, ele já consegue deixar uma loja aí personalizada. E nesses gratuitos, sem mexer em código, sem precisar entrar em HTML, sem entrar em nenhum tipo de programação, quais são os tipos de personalização que um lojista pode fazer? Bem, ele pode fazer a personalização de cores, né? Mudar as imagens, por exemplo, de botões, do botão comprar, calcular frete, adicionar produto ao carrinho, colocar selos de destaque, lançamento nos produtos. Consegue fazer a personalização, de fato, das cores de fundo da loja, né? Cor das palavras que são das frases escritas dentro da loja, como, por exemplo, faça o login aqui, né? Compre aqui e assim por diante. Além, é claro, também, Pedro, dos banners, né? Nós Legal. disponibilizamos nesses temas a estrutura, né? Onde serão as categorias, onde serão os banners, por exemplo. Entretanto, quais são os banners? Quais são essas categorias? Tudo isso o lojista que vai colocando lá, e aí vai aparecendo o banner que ele colocou, de acordo com a criação das categorias, ela vai aparecendo no layout, e assim por diante. Ah, legal. Então, o lojista para ter sua loja funcionando, ele não vai precisar se preocupar com isso, ele só precisa
ter essas informações, ter já uma prévia para ele trabalhar, né? Ter esses banners para ele fazer a publicidade dentro da própria loja, correto? Exatamente isso. Ele já tendo as informações de quais cores ele vai utilizar de acordo com a estratégia de marca dele, né? Tendo essas informações, ele não precisa ser um programador, não precisa ter conhecimento em código. Um leigo como eu, por exemplo, já consigo fazer. Bacana, Gabriel. E assim, cara, quando a gente está falando de layout, a gente também está entrando na parte de performance, como a gente citou, né, de melhoria, de ranqueamento. E isso é um ponto bem interessante, porque o layout ele tem critérios que ajudam nas vendas. Por exemplo, um botão bem alinhado, um processo de páginas bem organizadas, cores que sejam agradáveis aos olhos, que não sejam agressivas demais ou que cause alguma sensação negativa. Tudo isso que está envolvido no tema, primeiro, ele pode ajudar na conversão de vendas, né? Então ele consegue influenciar, consegue dar uma boa navegabilidade para o cliente. Então o cliente está navegando, clicando, está abrindo tudo certinho. Então você ter um bom layout, ele te ajuda nessa experiência que faz com que a pessoa permaneça no site, que faz com que ele navegue entre vários produtos para encontrar o que de fato ele precisa. E também a parte de SEO, né? Porque acho que boa parte do tempo de carregamento de uma loja, ele vem do peso que o layout tem. E aí quando a gente fala peso, é a quantidade de código, a quantidade de scripts que rodam. É isso mesmo, Gabriel? Sim, sim, faz todo sentido tudo isso que você falou. Tanto que lá no segundo vídeo, né, desta semana agora, que nós lançamos no dia 20, nós falamos, né, sobre a imagem do produto e que ela não tem de perder a qualidade. Entretanto, quanto menor for o tamanho em questão de peso, não de pixels, de peso dela, kbytes, né? Quanto menor, melhor. E isso vale para os banners, vale para os scripts, né? Então, para quem tem conhecimento, Pedro, em programação, aí, em códigos HTML, scripts, ele consegue fazer aí uma otimização desses scripts para deixar ainda melhor do que já é. Legal, então ele tem várias opções, né? E lembrando, né, pessoal, sempre quando você for mexer em algo que envolva código, programação, porque ter a opção de personalizar pelo código é ótimo. Então quem tem um pouco mais de vivência de e-commerce sabe que isso é um recurso bem interessante, porque se você já tem um tema que já tem uma estrutura meio que pronta, você só quer criar e adaptar uma coisa ali, uma coisa aqui, tirar, aumentar alguma coisa, é mais barato você terceirizar um serviço para uma agência, ou é mais prático caso você seja um desenvolvedor ou tenha um desenvolvedor para te auxiliar nessa demanda, né? Então, o Open Code, né, ter o código front, código aí para aberto, ele ajuda muito nos lojistas que querem personalizar muito a loja, querem muito além. É interessante isso, com toda certeza, mas para quem está começando, os temas básicos que tem já todas as funções funcionando muito bem, eles vão te ajudar. Porque, acho que pensando estrategicamente, né, Gabriel? Quem está começando o e-commerce, a parte do layout ela é importante para trazer as características da marca, trazer uma boa distribuição, ter uma vitrine ali onde se destaque produtos que você considere que serão os mais vendidos. Se você não tem um histórico para estar começando, vai ali na sua pesquisa de mercado que você fez antes de abrir o e-commerce, analisa quais são os produtos que tem mais procura, quais produtos aí tem mais procura via SEO, né, via palavras-chave. Tal produto ele tem um ranqueamento bom, então vou procurar dar destaque para ele nas principais páginas do meu e-commerce, né? Então, tudo isso ele acaba ajudando o lojista no seu início. Então, saber que pode começar jogando o jogo, né? E conforme ele vai ganhando, conforme ele vai tendo novas partidas, vai evoluindo o negócio, ele pode ter essas personalizações e aí o céu é o limite, né, Gabriel? Exatamente, sem dúvida. Não precisa já vir contratando um tema pago, um tema caro, logo de cara necessariamente. Nós já vimos agora nesses vídeos aqui, diversas configurações que também são extremamente importantes
tanto quanto o layout. É claro que o layout ele precisa transmitir, né, uma profissionalidade, né? Ele precisa ser profissional, mostrar que você é uma loja de respeito, digamos assim, a sua loja, né? Sem dúvida alguma. Entretanto, se você ter o básico para um layout estar bem apresentado, com as cores corretas de acordo com a sua marca, com o mercado mesmo, tudo certinho, pode ser feito isso num tema primeiro gratuito, né, Pedro? Então, depois, conforme você vai evoluindo a sua loja, conforme o Pedro aí falou, né, vai vindo os próximos jogos, aí você vai evoluindo o layout. Isso é legal. Esse acho que é uma das grandes vantagens do e-commerce, né, Gabriel? A gente consegue ter ferramentas, opções, que mesmo com algum custo, elas podem começar sem custo adicional e depois você consegue personalizar como quiser, enfim, é um vasto mercado que te permite essas personalizações. E Gabriel, só para a gente caminhar, né, como nós estamos falando sobre o layout, que é a parte visual da empresa, que é a parte estética da loja, né, como se fosse realmente a fachada de uma loja física, que mais um lojista precisa ter a identidade e precisa ter de recurso dentro da loja virtual, que você pode citar para a gente? Bom, indispensável a própria marca, né? A logo, a famosa logo. Ela é indispensável para uma loja virtual. Ter a imagem da marca, via de regra, estampada lá em cima. Na hora que o cliente acessa, ele dá de cara com essa logo, e depois vem os banners, vem as pesquisas. E também um ponto que passa muito despercebido, Pedro, eu já notei isso, né, desde que eu trabalho com e-commerce, é que muitos lojistas não dão atenção para favicon, ou favicon, dependendo de como cada um aí fala. O que é isso, afinal? Se você está aí assistindo a gente e tem mais de uma aba, ou até mesmo uma aba aberta do navegador, por exemplo, está o seu Gmail e a rede social que você está nos acompanhando agora. Você vai ver lá em cima que tem, por exemplo, o Gmail, ele tem um íconezinho, que é o M, né? Aí o da loja virtual da Tray tem outro, que vai ser o quê? O que você for cadastrar. Para que serve isso? Por exemplo, eu estou agora aqui com 15 abas abertas, né? Eu tenho o Gmail, eu tenho a Tray, eu tenho o eTray, eu tenho várias outras coisas. Escola de e-commerce. Por exemplo, escola de e-commerce, diversos. Qual é qual aqui? Por onde eu me encontro? Por essa favicon, né? O favicon. É através deste íconezinho que fica lá em cima, geralmente do lado esquerdo da aba, que você vai encontrar o que você está procurando mais fácil. E aí, se você pensa, mas eu não preciso muito disso. Mas talvez o seu cliente esteja no caso que eu estou agora. Ele tem 15 abas ali abertas, a sua loja está ali no meio e não tem nenhuma imagenzinha para remeter a essa informação. Dificilmente ele vai acabar acertando a aba. Então, você evita fuga quando faz isso, né? Você está ali reforçando a marca, evitando fuga, e é até importante isso para o SEO. A gente sabe que quando a gente fala de SEO, a gente está muito ligado com os motores de busca. E hoje, no Brasil e no mundo, de forma geral, né, acho que o Google é o que predomina em termos de uso, né, de usuários ativos usando de fato. E a gente entende que nessas últimas atualizações de algoritmo, enfim, que o Google tem disponibilizado aí para o mercado, ter o favicon ali tá vindo no resultado de busca. Então está tendo algumas atualizações, algumas mudanças, então isso tem influência no ranqueamento também. Então essa questão de credibilidade, ele acaba complementando através até do próprio SEO. Então você está lá pensando em palavra-chave, pensando em tempo de carregamento, peso de imagem, mas esse íconezinho que tem ali, uma coisa, um detalhe, algo pequeno, ele também tem esse impacto no SEO diante das novas atualizações de algoritmo, de visualização da página de resultados no Google, por exemplo, né? Então é muito interessante que tudo que você puder configurar, cadastrar e já subir, é ótimo, ajuda muito na sua loja, né? E o Gabriel, assim, a gente quando tem o e-commerce, existe muito aquela questão dos e-mails transacionais, né? E o que seria um e-mail transacional e o que ele teria de relação com o layout, com a parte visual, com a identidade da loja? Olha, Pedro, um e-mail transacional, por exemplo, é quando você acessa a minha loja virtual,
faz uma compra, e aí você recebe: olá Pedro, esse e-mail é da loja tal, esse aqui é o número do seu pedido, a gente está acompanhando, esperando o pagamento dele, e assim por diante. Aí você vai lá, faz o pagamento desse pedido, o nosso sistema, né, o intermediador de pagamento, ele vai lá e confirma que esse pagamento foi feito, vai disparado um outro e-mail para você, cliente. Pedro, recebemos a confirmação do seu pagamento, agora esse produto será enviado. Aí eu vou lá, por exemplo, nos Correios, faço a postagem. Você recebe outro e-mail. Olha, Pedro, seu produto foi enviado com o código de rastreio tal. Então, estes são os e-mails transacionais, né, de um e-commerce. É claro que tem muitos outros, como, por exemplo, e-mail para carrinho abandonado, né, que é quando o cliente adiciona um produto no carrinho e aí ele não finaliza a compra, ele fecha e vai embora. Tem e-mail para isso. Tem e-mail de quando você se cadastra na loja virtual, você também recebe uma confirmação. Agora, de fato, com o visual da loja, quando ele acessa lá, por exemplo, minhaloja.com.br, este e-mail não impacta nesse visual. Entretanto, o visual deste e-mail, hoje aqui na plataforma Tray, por exemplo, ele tem um padrão para todas as lojas, uma mensagem que se enquadra, claro, de maneira básica para todos os segmentos, né? Porque ele não menciona, ele não vai por um caminho muito estreito, ele abrange muito, né? Mas é um e-mail já que passa todas as informações necessárias. Mas este e-mail ele pode ser editado. Para quê? Para que seja incluída a logo, ou seja, a marca da loja virtual neste e-mail, para que o lojista crie uma assinatura, né? Coloque lá uma imagem, coloque o nome dele, um atenciosamente, assim por diante. Então ele consegue mexer também. A gente pode até usar a palavra layout do e-mail. Ele consegue mudar a estrutura ali do e-mail, as informações visuais desse e-mail, para ter até mesmo um relacionamento, digamos, mais próximo com o cliente dele. Ah, legal. Então é mais uma forma de personalização, né? Então você casa com o seu layout, você casa com a sua comunicação e consegue aí cada vez mais gerar essa identificação com o cliente, né? Então você consegue mostrar para ele, ó, eu estou aqui, né? Então acho que a parte de vender pela internet é você achar todos os meios possíveis que você puder mostrar a sua marca, mostrar que você está ali presente, é essencial você poder fazer essas edições, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Casar, que nem você disse, casar o visual da loja virtual com o visual do e-mail, né? Vai remeter a mesma marca ali, a pessoa vai falar, opa, ó, eu tô aqui no meu Gmail, recebi aqui, ó, esse e-mail aqui é a cara daquela marca. Aí já Isso. o nome, a logo e tudo mais, aí Porque você imagina, eu fiz uma compra ali na loja, de repente eu vejo lá a marquinha chegando no meu e-mail, poxa, é a notificação sobre o meu produto. Eu vou lá, vou abrir, vou conferir. Então são mais pontos que você consegue cativar o seu cliente, né? E pessoal, basicamente a ideia desses 4 vídeos que a gente fez até aqui foi realmente mostrar para vocês tudo que é básico e essencial e necessário para que você coloque a sua loja virtual no ar e comece a vender o quanto antes. Então, todas as configurações que eu e o Gabriel falamos, toda a parte de negócios que nós citamos, estratégias, algumas dicas, tudo isso tem o intuito de te ajudar. Então, se você perdeu alguma coisa, você pode voltar nos vídeos anteriores. E caso você queira ampliar o seu conhecimento, eu já te convido, acesse escoladeecommerce.com e encontre ali diversos materiais sobre mercado. Então, na escola de e-commerce você vai aprender sobre e-commerce em si, sobre marketplaces, intermediadores de pagamento, layout, personalização, SEO, que nós falamos bastante, mídia paga, redes sociais, ERPs, tudo sobre esse universo. E acho que o Gabriel também tem um convite de um material complementar aí, não é verdade, Gabriel? exatamente. E aí você vai aprender tudo isso e como que você coloca na prática, né? Se for aqui dentro da plataforma Tray, eu convido vocês a acessar o e.tray.com.br. Lá nós já temos alguns cursos disponibilizados, serão disponibilizados outros cursos aí, sempre vamos estar populando ali de cursos na prática, né? Tem algumas dicas também de como fazer umas boas práticas. Entretanto, lá você vai aprender dentro da plataforma Commerce da Tray como faz isso, como faz aquilo. Tudo isso que nós falamos tem lá dentro, viu, Pedrão? Tá tudo lá Legal. e mais um pouco.
Então, pessoal, é isso. Espero que esses vídeos ajudem vocês e nos vemos nos próximos conteúdos. Gabriel, muito obrigado e até o próximo. Eu que agradeço. Valeu, Pedrão. Até, pessoal.